Fala pessoal, nessa questão da UDESC, ele fala que a gente tem uma sala quadrada, né? Que tem as quatro paredes totalmente revestidas por espelhos planos. Aí eu vou colocar um emissor de laser paralelo ao solo, você pode imaginar que ele está apoiado no chão, e que o ângulo de reflexão da luz em um espelho é igual ao ângulo de incidência. Então ele está te falando, né, da propriedade de espelhos planos. Deixa eu puxar uma óbvio aqui no cantinho para eu te explicar exatamente o que ele quer dizer com essa frase. Então, se eu tenho aqui um espelho, essa coisa preta aqui seria o espelho, certo? O que ele está falando para a gente é que espelho, vamos escrever que nem gente, né? O que ele está falando para a gente é que quando desce e bate um raio de luz no espelho, ele vai ser refletido. E o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Qual é esse ângulo de incidência? Né? Qual é o ângulo de reflexão? O pessoal da física gosta de medir esse ângulo formado com a normal. Normal seria perpendicular que bate, que passa pelo ponto em que o feixe de luz encosta no espelho. Então essa reta roxa seria a normal, normal é o jeito físico de falar perpendicular, né? E o ângulo de incidência é o ângulo que o feixe de luz forma com a normal. E o ângulo de reflexão é o ângulo que o feixe refletido forma com a normal. Então a propriedade de espelhos é que esse ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. Perfeito. Aí ele pediu para você analisar algumas situações. Deixa eu fazer um quadrado que representa, né, a nossa sala. Vou fazer ele grandinho, para a gente ter sempre aquele espaço disponível para rabiscar. E a primeira afirmação diz que, se a reflexão ocorrer em duas paredes opostas, o feixe refletido vai ser paralelo ao feixe original. Vamos supor que o laser ele esteja colocado aqui. Tá? Eu não vou fazer um raio de luz que vai bater muito longe ali na parede. Porque quando esse raio de luz for refletido, ele vai ser refletido para a parede de baixo. E o exercício pediu para a reflexão ocorrer em duas paredes opostas, não em duas paredes vizinhas. Eu vou fazer um feixe de luz que vai sair com um ângulo um pouquinho menor. Aí esse cara vai ser refletido para cá e vai ser refletido de novo. Então ele quer que você compare este feixe inicial com esse feixe final. Muito bem. E ele diz que o feixe final vai sair paralelo ao feixe inicial. Será que isso é verdade? Vamos estudar ali as propriedades da reflexão. Então, para a gente conseguir estabelecer qual é o ângulo de incidência e qual é o ângulo de reflexão, eu vou ter que traçar normal. Eu vou ter que traçar normal nesse ponto, onde vai ocorrer a primeira reflexão, e eu vou ter que traçar o normal no ponto ali de cima, que é onde vai ocorrer, ponto ali de baixo, perdão, que é onde vai ocorrer a segunda reflexão. Então, essas duas linhas roxinhas são perpendiculares às paredes do quadrado, e, portanto, essas duas normais são paralelas, concorda comigo? Porque se elas são perpendiculares aos lados verticais do quadrado, as duas são horizontais. E aí o que a gente tem? A gente tem que esse primeiro ângulo de incidência, que eu vou chamar de x, é igual ao primeiro ângulo de reflexão, que, portanto, vai ser x também. Só que qual que é o lance que está acontecendo aqui? Como as linhas roxas elas são paralelas entre si, vai aparecer aqui no meio o Z do Zorro. Não é? Ó, tem paralela, transversal, paralela. O que significa que esse ângulo x, que é o ângulo da primeira reflexão, ele vai ser igual ao ângulo da segunda incidência. Ele vai aparecer aqui embaixo. Que vai ser igual ao segundo ângulo de reflexão. Porque como é um espelho, esse ângulo com que o feixe entra é igual ao ângulo com que o feixe sai. E aí dá para a gente já decidir agora, né, que de fato, esse feixe incidente de luz, ele vai ser paralelo ao último feixe refletido. E como é que você sabe que esse feixe é paralelo, Vitor? Porque forma-se aqui de novo o Z do Zul. Né? Quando você tem reta,
você olha para esses ângulos alternos e você descobre que os ângulos alternos são congruentes, isso é uma indicação de paralelismo. E de fato, quando eu olho para os ângulos internos aqui desse Z, esse primeiro ângulo da primeira quina é 2x. E o ângulo que se forma na segunda quina também é 2x. Quando os ângulos alternos são congruentes, é porque as retas são paralelas. Tudo bem? Então a primeira afirmação é absolutamente verdadeira. Por que que ela é verdadeira? Porque, de novo, né, quando eu olho para os ângulos alternos, eles serem congruentes é uma prova, é um argumento que sustenta o fato de que as retas são paralelas. Perfeito? Aí vamos analisar a segunda afirmação. O que ele fala para a gente? Se a reflexão ocorre em duas paredes que são opostas, o feixe refletido vai ser paralelo ao feixe original. Ué, também paralelo? Não sei, vamos ver. Então, se eu pego o meu feixe de luz, né, agora ele vai ter que vir para cá. Ó. Será que quando ele for refletido de novo, ele sai paralelo? Uma segunda vez? Vamos descobrir. De novo, você vai ter que prestar atenção na normal, né? Porque é ao redor da normal que ocorre a reflexão. Eu vou desenhar normal nesse vértice. Se o lado do quadrado, a partir do qual eu desenhei a normal, é vertical, é porque essa normal é horizontal. Vou desenhar uma normal neste vértice. Se o lado do quadrado, onde eu desenhei a normal, é horizontal, é porque essa normal é vertical. Então, você vai concordar comigo que entre essa reta vertical e essa reta horizontal também existe um ângulo reto. Beleza? As normais são perpendiculares nessa segunda situação. E aí eu tenho um ângulo de incidência x, que é o primeiro ângulo com que a reta bate, com que o feixe de luz bate no espelho, que vai ser igual ao ângulo refletido. Perfeito. Aí quando você olha para a segunda reflexão, não dá para você garantir que o ângulo vai ser o mesmo que o x, né? Então vou chamar de y. Dá para até perceber pelo desenho que o ângulo da primeira reflexão é menor do que o da segunda. Não precisa ser o mesmo ângulo, já que a reflexão acontece em paredes distintas. Mas esse y também vai aparecer aqui do lado. Bom, tem um triângulo retângulo aqui, não tem? E nesse triângulo retângulo, como em todos eles, quando você tem ângulos agudos de um triângulo retângulo, esses ângulos agudos são complementares. Porque tem 90 graus dos ângulos agudos, mais 90 do reto para fechar a soma dos ângulos do triângulo. Perfeito. O que eu quero que você observe agora? De novo, o caminho feito pelos raios de luz. Eu quero que você olhe reta, transversal e reta. Certo? Esses ângulos aqui de dentro são os ângulos que a gente chama de colaterais. Você lembra lá da primeira aula? E ângulos colaterais, se as retas forem paralelas, são ângulos que são suplementares. Então, se eu conseguir descobrir que esse 2x e esse 2y são suplementares, isso é uma demonstração, isso é um argumento que sustenta o fato de as retas serem paralelas. Mas eles são suplementares, concorda? Porque se o x e o y são complementares, se essa soma dá 90, quando eu multiplico essa equação inteira por 2, eu vou descobrir que 2x mais 2y é 180. Opa! Então esse ângulo grandão, 2y, e esse ângulo grandão, 2x, são suplementares. E eles são ângulos colaterais. Então as retas são paralelas. Né? Então, analisando aqui os ângulos entre retas paralelas, a gente consegue provar, tanto no primeiro caso, quanto no segundo, que essas direções com que o feixe de luz chega na primeira parede da sala e o ângulo com que ele sai são direções paralelas. Beleza? Verdadeiro também essa segunda afirmação. As outras, eu não vou nem me preocupar em analisar muito profundamente, certo? Primeiro porque só tem uma alternativa que diz que 1 e 2 são verdadeiras, que é a alternativa A. Isso já garante que a gente sabe qual é a resposta certa. Mas também, porque vamos pensar um pouquinho, o que a 3 fala? Se a reflexão ocorrer em duas paredes adjacentes, o feixe refletido formará um ângulo de 90 graus com o feixe original. Essa terceira afirmação contradiz a segunda, porque a segunda diz que os feixes são paralelos, e na terceira diz que eles são perpendiculares. Não dá para acontecer as duas coisas, concorda?
Se eles são paralelos, o ângulo não é de 90. Então, isso é falso. E depois ele fala que o ângulo entre o feixe refletido e o feixe original depende da posição do emissor. Não depende, né? Nada das contas que a gente fez até aqui, na análise dessas duas situações, levou em consideração qual era a posição. Porque o que importa é a direção com que esse feixe chega. Se o ângulo sai daqui, ou se o ângulo sai daqui, ou se o ângulo sai daqui, não faz diferença. O que importa é essa angulação com que ele chega. Então, de fato, a posição não é importante, né? O que importa é o ângulo que vai ser formado na primeira e na segunda reflexão. Tá bom? Então, de fato, a alternativa A é verdadeira. Eu espero que você tenha entendido. Até a próxima.